Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Rio Grande do Sul, município de Dom Pedrito. Vamos conversar com o senhor José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, e entender como as chuvas dos últimos dias estão prejudicando os trabalhos em campo. Senhor José Roberto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer voltar a conversar com vocês. Realmente nós estamos extremamente apreensivos, ansiosos, diria até nervosos e preocupados, porque o quadro que nós estamos vivenciando é muito similar ao que aconteceu nesta mesma época do ano passado, quando as chuvas atrasaram a preparação das terras, evidentemente, portanto, atrasaram o plantio do arroz e da soja, e depois ainda foram sucedidas por uma enchente que realmente abalou muito o nosso estado. Então, nós estamos hoje praticamente sem termos podido ainda entrar realmente no preparo do solo para o plantio de verão, que aqui no Pedrito, principalmente, se direcionam a soja e o arroz, e estamos na expectativa que o tempo melhore para que nós possamos, então, iniciar os trabalhos dos tratos vegetais e podermos implantar as nossas lavouras, buscando uma recuperação dos graves prejuízos que tivemos nessa última colheita. É isso que eu ia perguntar para o senhor, seu José Roberto. Hoje, dia 24 de setembro, tipicamente, se o clima estivesse colaborando aí em Dom Pedrito, qual seria a rotina aí dos produtores? E o que os produtores estariam fazendo no campo nesse momento? Nós estaríamos com duas frentes de trabalho. Por um lado, estaríamos semeando o arroz e preparando as terras para logo que terminasse o arroz iniciarmos o plantio da soja, que são os dois principais produtos das lavouras de verão da nossa região. Seria isso, era plantio de arroz e iniciação da preparação das lavouras de soja. E desde quando voltou a chover forte aí em Dom Pedrito, seu José Roberto? Olha, já está chovendo há uns 5, 6 dias, digamos, mas são volumes razoáveis, talvez uma média nos últimos dias de 30, 40, 50 milímetros por dia, sendo que hoje, objetivamente, nessa noite, tem localidades daqui que já choveu mais de 120 milímetros. Isso traz a preocupação evidente com as lavouras, mas também traz uma certa preocupação com a zona urbana do município. Nós somos banhados pelo Rio Santa Maria e essas águas todas acabam ocasionando uma cheia no rio e pode ocorrer, Deus queira que não, que tenhamos mais uma vez desabrigados a nossa região. E, senhor José Roberto, pensando na questão do solo, essa chuvarada toda, o senhor falou que nessas últimas 24 horas, algumas localidades aí de Dom Pedrito registraram 120 milímetros. Eu estou com dados aqui que foram divulgados pela Defesa Civil do Estado. Nas últimas 48 horas, o INMET divulgou um volume de 93,6 milímetros e o CEMADEM divulgou 63,6 milímetros. Isso deve ser uma média, portanto, aí para o município. E eu queria saber o que essa chuvarada toda impacta nos diferentes tipos de solo aí do município de Dom Pedrito, que tem um tamanho considerável, né, de área agriculturável. A nossa extensão territorial, nós somos o quinto município, o maior município do estado, a nossa área é 512 mil hectares. Bem, em primeiro lugar, a chuva impacta de maneira geral toda a região agrícola, porque impede a entrada das máquinas. Mas, evidentemente, de acordo com o solo, nós teremos mais problemas nos solos mais baixos, e aqui nós temos muitos solos baixos. O nosso município é um grande produtor de arroz, onde as terras são mais baixas, mas também nós temos um plantio muito intenso da soja. Inclusive, somos o município que mais cultiva soja no Rio Grande do Sul. O ano passado cultivamos 170 mil hectares. Este ano, nós vamos
pequena alteração, se presume, desses números, porque houve uma frustração da soja e tem muita gente que vai talvez aumentar um pouquinho a área de arroz e reduzir a área da soja, além de tentar evitar aqueles solos menos mais alagáveis e que possam sofrer mais uma vez o impacto das águas. Mas nós temos duas dificuldades grandes aqui. Em primeiro lugar, quem já mexeu na terra, que são poucos, ou pode acarretar uma erosão no solo, ou, por outro lado, uma compactação que implicaria na necessidade de um novo, de passar novamente uma grade nas terras para se poder implantar a cultura desejada. De Seu José qualquer Roberto, sorte, nós estamos tendo prejuízo com essas chuvas. Seu José Roberto, só voltando um pouquinho na questão das áreas plantadas, né, que o senhor falou que pode ser que a soja diminua um pouquinho e o arroz ganhe um pouco mais de terreno. Tem como a gente já ter uma ideia de quantos por cento seria? Não, não temos, porque nós temos, além dessas questões climáticas, nós temos um outro problema que é muito grave. Como todos sabem, o Rio Grande do Sul enfrentou uma inundação muito grande no último ano agrícola, e nós tivemos uma a defasagem na nossa receita. E uma grande parte dos produtores não conseguiu honrar seus compromissos de custeio e até de investimento. Isso está acarretando que não se consiga liberar recursos para a próxima safra, porque todos nós estamos aguardando a transformação prática dessas medidas políticas que o governo tem implantado. Então, de um lado, nós já tivemos a liberação de recursos, tivemos o rebate de alguns percentuais para quem perdeu muito, e temos uma promessa que seria realmente um aspecto que resolveria a questão, que é a de abertura de uma nova linha de crédito, através da qual o produtor que se habilitasse pudesse pagar toda a sua despesa, pagar todos seus débitos e renegociá-los em até 10 anos, com até 2 anos de carência. Isso seria o ideal, e é isso que a maioria está esperando. Como isso ainda não chegou no produtor, digamos assim, o produtor não está comprando insumos, não está comprando sementes, está entrando com certa timidez nas terras e ainda não sabe exatamente o quanto vai plantar, porque depende dos recursos financeiros para plantar as suas lavouras. Então, nós não teríamos agora como afirmar o que vai acontecer. Esperamos que o dinheiro seja liberado, tudo chegue a bom termo e que nós tenhamos, no mínimo, uma área de 160 mil hectares de soja e talvez veremos os 40 mil hectares de arroz. E, seu José Roberto, olhando para essa questão da dificuldade de acesso ao crédito, vale a pena lembrar também que não apenas essa enchente terrível que assolou o estado do Rio Grande do Sul esse ano, mas teve, se eu não me engano, 3 safras de seca que foram terríveis também, com perdas muito graves, muito substanciais para os grãos aí também, né? Exatamente. Nós somos penalizados primeiro pela falta de água, onde tivemos, especialmente na região norte do estado, uma quebra muito violenta na produção da soja, e agora, por último, essa inundação, que aí realmente trouxe um prejuízo enorme, e eu diria mais uma devastação a nível de estado. Porque além do que se perdeu de produto, além daquilo que não se pôde colher de produto, nós tivemos uma degradação muito grande do solo, porque as águas vieram com muita força, em grande quantidade, as lavouras ficaram com talvez 1 metro de água por 20, 30 dias, que por um lado impediam a colheita do produto que estava pronto para ser retirado da terra, mas que por outro também acabava por danificar muito o solo. Então, há áreas no estado que simplesmente a parte fértil do solo foi levada pelas enxurradas, e aí precisaremos fazer
um trabalho paciencioso e tecnificado para repor essa quantidade de terra que foi perdida pelas enchentes. E, seu José Roberto, olhando para as previsões do tempo, já tem no horizonte aí de Dom Pedrito quando essas chuvas devem diminuir ou parar de vez para que os produtores, enfim, possam entrar nas lavouras? Bom, a gente sempre olha, e o agricultor tem esse viés, a gente sempre olha pelo melhor lado possível. A gente, aliás, continua na lavoura, porque sempre imagina que a próxima safra vai ser melhor. E a nossa perspectiva é que nos próximos dias, até o final da semana, o tempo dê uma boa melhorada. Aí nós vamos precisar que o solo fique um pouco enxuto, o que demora mais na várzea, menos na coxilha, e talvez então já possamos entrar para valer no preparo das terras de soja e em seguida nas terras de arroz. Mas nós estamos, digamos, ainda dentro de um prazo razoável, não estamos tendo grandes prejuízos, nós estamos tendo, por enquanto, apenas um atraso no plantio. Mas acreditamos que se as coisas melhorarem, como a previsão fala, até daqui a 5, 6 dias, nós vamos conseguir botar sementes na terra nos melhores momentos. Tá certo. Seu José Roberto, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, é um prazer sempre falar com vocês. Uma boa tarde a todos. Tá, então estivemos com o senhor José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações, inclusive informações dos últimos dias, né, das chuvas intensas que têm atingido não só o município de Dom Pedrito, mas vários municípios ali do Rio Grande do Sul. Dom Pedrito especificamente, o senhor José Roberto, ele conta que nas últimas 24 horas, algumas áreas do município, que é o quinto maior município do Rio Grande do Sul, teve uma média de cerca de 120 milímetros acumulado de chuva. Dados divulgados pela Defesa Civil do Estado, o INMET divulgou que nas últimas 48 horas choveu uma média de 93,6 milímetros em Dom Pedrito e o CEMADEM a média de 63,6 milímetros em 48 horas lá no estado. E aí vem as preocupações com o atraso para que os produtores consigam entrar, então, com as máquinas no campo e fazer os tratos culturais na terra para poder, em seguida, plantar a soja e plantar o arroz. Tem também a preocupação com os estragos dessas chuvas causados no solo. Então, em algumas localidades pode haver compactação, em outras erosão. E a principal preocupação relatada pelo seu José Roberto Weber é a dificuldade de acesso ao crédito. E isso porque os produtores gaúchos já vêm descapitalizados, lembrando, né, 3 safras anteriores prejudicados pela seca e as enchentes que assolaram o estado, então, no mês de maio desse ano. E os produtores estão tendo essa dificuldade de acessar crédito, ainda estão lentos nas compras de sementes, de insumos, tanto que o senhor José Roberto disse que ainda não é possível mensurar a questão da área plantada, mas de acordo com ele, já existe uma previsão de que a área de soja deve perder um pouquinho de espaço para o arroz neste ano. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.